Naquele momento Davi disse: mas Senhor, que pressa é essa para tu ouvir e responder as minhas orações? Davi, ele passa pelos arames, rasga a sua roupa, sai correndo em rumo à sua casa. Eu acredito que até o cajado fica para lá, para trás, e ele chega na casa do seu pai, e o Espírito de Deus fala no coração do vidente, fala no coração do profeta: este homem, aleluia, ele é ruivo, este homem, aleluia, eu escolhi ele para governar o meu povo. E sabe o que acontece? Deus fala: olha, derrama óleo sobre a cabeça dele, joga óleo para cima da cabeça dele, porque eu tenho uma unção, grande sobre a vida dele, e eu quero derramar sobre a vida dele. Aleluia! A unção de Deus está aqui, a unção de Deus está nesse lugar. Sinta a unção de Deus, levante a sua mão e adore a Deus. Aleluia! 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 Sabe o que acontece, irmãos? Samuel joga óleo sobre a cabeça de Davi, e naquele momento diz a palavra do Senhor que o Espírito de Deus que estava sobre a vida de Saul, o rei de Israel, sai da vida de Saul e se aposta da vida de Davi, o menor da casa. Não queira ser grande, não queira ser maior, não queira ser melhor. Diz a palavra do Senhor: maior é o que está conosco. Aleluia. Este precisa ser grande, este precisa aparecer. Vai ministrar a palavra de Deus. Desce, diz Espírito Santo: eu sou apenas esta caixa amplificada aqui, ó, um instrumento para o Senhor usar. Fala, revela a palavra. Eu confesso para os irmãos que eu estava preocupado com o que eu ia pregar nesta noite, e eu estava pela madrugada, não conseguia dormir, ou seja, aquela dormida que nós dormimos a noite inteira, pastor, e nós sabemos, quando amanhece o dia, entendemos tudo que passamos durante a noite. Eu orava, dormia e orava à noite, aleluia, e pedia a revelação de Deus para a palavra que seria ministrada. E Deus fala no meu coração, Deus falava, aleluia. Deus, quando eu levantei, Deus já tinha me dado o tema desta mensagem de hoje. Deus falou: olha, chamado pelos homens, escolhido por Deus, aleluia, mas aflitos em meio ao deserto. Esta é a palavra de Deus, aleluia. Sabe o que acontece quando é derramado óleo e o Espírito de Deus se apodera da vida de Davi? O resplendor da glória de Deus estava sobre a vida de Davi, e agora nós observamos que brasas de fogo sobressaía da sua vida. Brasas de fogo estava sobre a vida de Davi por causa da presença de Deus. Aleluia. Mas Davi agora já não sentava mais na lateral da mesa. Davi agora era rei de Israel, ainda não tinha assumido o trono, mas já sentava na cabeceira da mesa. Aleluia. Aleluia. É assim que Deus faz com aqueles que esperam e acreditam no cumprimento da palavra do Senhor. Deus faz acontecer. Agora, disse a palavra de Deus que um espírito maligno permitido por Deus se apodera da vida de Saul. E Saul estava perturbado, Saul estava maligno. E diz a palavra do Senhor que o Saul queria, aleluia, alguma coisa que viesse aliviar o seu sofrimento, aquela perturbação. E as pessoas dizem: existe um jovem chamado Davi, na casa de Jessé, lá em Belém. Este jovem, ele toca uma bela harpa. Aleluia. Manda trazer esse moço aqui, porque eu quero ouvir a sua harpa. Levaram Davi até a presença do rei Saul. Irmão, sabe o que me chama a atenção?
quando eu escuto, eu leio esta palavra, que quando Davi dedilhava a sua harpa, diz a palavra de Deus que naquele dedilhado não era um dedilhado simples, um dedilhado comum, como de repente alguém canta uma música Zezé de Camargo, canta uma música de Luciano, canta uma música de A, canta uma música de B. Não, porque hoje nós observamos, e isso está acontecendo dentro de muitas igrejas. Os nossos músicos estão corrompidos pelo pecado. Ele não sabe se adora a Deus, não sabe se adora o diabo, ele não sabe se ele sola uma música para Deus. Às vezes na casa de Deus pega o instrumento, toca umas belas canções para Deus, mas quando chega em casa começa a louvar com música mundana. Eu tenho um exemplo na minha própria vida. Quando eu estava com 10 anos de idade, eu tinha muita vontade de tocar instrumento, e eu falava para Deus: Senhor, mas eu tenho vontade. E eu ficava aquele garotinho assim, ó, os irmãos tocando lá o instrumento e eu aqui na barriga aqui, ó, tocando aqui a minha guitarra, que ninguém via, só eu via, imaginava ela. Aleluia. E Deus usou um vidente, um profeta dele, e falou assim: olha, eu te levantarei dentro de poucos dias. E eu não sabia e não entendia, mas houve um reboliço ali na igreja que eu estava, pastor. Foi os músicos tudo embora, ficou aquele monte de instrumento parado, e eu comecei a pegar ali, e comecei a fazer ele no dó maior, e comecei a arranhar. Dentro de 6 meses eu estava tocando, mas quando eu fiz um voto com Deus, eu falei: se o Senhor me der o dom para tocar os instrumentos, eu louvarei o Senhor eternamente por toda a minha vida. Jamais Satanás terá prazer no instrumento que eu tocar, porque será ungido somente para o Senhor, e será somente para o louvor do Senhor, e para a honra e glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há 31 anos eu toco dentro das igrejas por onde eu passo, e eu nunca toquei uma música mundana, porque tem compromisso com Deus. Deus tem chamado e escolhido pessoas que têm compromisso com Ele, que pessoas que têm compromisso com a sua palavra. Cadê as pessoas que fizeram compromisso com Deus? Onde estão aqui nesta noite? Deus tem bênção para a tua vida. Aleluia, aleluia. Deus tem bênção para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Davi começava a dedilhar a harpa. O espírito mal que estava na vida de Saul saía. Aleluia. Davi ia embora para casa. Manda buscar o menino de novo, que eu não aguento mais essa perturbação. Buscava de novo o menino e pediu para que o menino ficasse na sua casa. Gostou, se alegrou. Existia paz quando ele tocava e adorava a Deus com o seu instrumento. Irmãos, mas nós sabemos que quando nós temos um chamado de Deus, existe um lugar chamado deserto, que todos nós temos que passar por ele. Nós não queremos aqui pregar um evangelho barato, somente de prosperidade, mas nós queremos pregar um evangelho forte, de crente, né? Existe muito crente frouxo por aí, que qualquer lutinha, qualquer redemoinho no copo de água, ele está saindo da igreja, está indo embora. Mas Deus te chamou e Deus te escolheu. Mas quando passares no deserto, não se esqueça de que Deus caminha junto contigo. Nós observamos que uma certa feita, não vamos nos estender mais muito, mas uma certa feita tinha ali, os filisteus se levantaram contra o exército de Deus de Israel. Ainda era rei Saul. E eles estavam no acampamento. Jessé falou para os seus filhos, falou para Davi: vai onde estão os teus irmãos lá no acampamento, leva pão, leva água, leva comida para eles. E quando Davi chegou lá, ele se deparou com um homem, um gigante Golias, que todo mundo conhece a história, e desafiava o exército do Deus vivo. Irmãos, jamais ninguém poderá desafiar o exército de Deus. Você foi chamado e escolhido por Deus. Você é o exército de Deus. Aleluia, aleluia. Quando alguém se levanta contra a igreja de Deus, contra um dos filhos de Deus, ele nunca se levanta para ver ou para ser vencedor. Não demora muito tempo,
Você pode até ser humilhado, você pode passar decepção, você pode até mesmo ficar triste por uns dias, mas você vai ver o que Deus vai fazer. Eu não vou contar aqui um testemunho, que eu não quero tomar muito tempo. Mais uma vez aconteceu algo comigo. Alguém até tentou me chegar, então já Deus, o cara colocou uma espingarda, por causa de um negócio lá mal feito, que foi feita uma troca de 3 pessoas, uma moto, um carro que eu tinha, a moto do cidadão e o carro do outro, e um dos que fez o negócio dos 3 se arrependeu. E eu tinha pego uma moto de um outro lá. E o cara veio em casa buscar a moto. Ele chegou já. Cheguei de evangelismo, não, eu vim aqui, vou só fazer uma oração para mim. Tinha 19 anos de idade, 20 anos de idade. Acho que tinha Raquel já, né? Tinha Raquel já. E chegou ali e puxou aquela espingarda para cima de mim. Eu falei, você pode levar. Né? Você está com a arma em cima de mim. Pode levar. Ele levou. Irmão, ele era um diácono da igreja desviado. Estava endemoniado. E fui na polícia, a polícia correu, pegou ele, me devolveu a moto. Meu pastor me chamou, olha, a tua vida vale mais do que essa moto, entrega para ele. Entreguei a moto, pedi Deus, com um mês me deu um carro no lugar daquela moto. Irmão, sabe o que aconteceu com aquela moto? Ele entrou dentro de uma vala, de uma valeta, e ele passou 30 dias em coma na UTI. E ele andava, quando ele ficou bom, ele andava assim, ó, até hoje anda assim. E a filha dele segurando o braço dele e levando ele. E eu falei assim, eu vou orar por ele. O coração a gente não aguenta. Eu vou orar por ele. E Deus usou um irmão falar comigo, você não vai orar por ele. Porque ele está na mão de Deus. Não foi você que pediu. E Deus está tratando na vida dele. E quando eu fui tomar conta da primeira igreja, eu estava no posto de saúde, mas a minha esposa, eu falei, eu vou lá na casa do Idaí. Vou lá pedir perdão para ele. Ele está com raiva de mim, ele quis me matar. Não, tu não vai lá e que não sei o que, que não pode ir, ele é perigoso. Então tá bom, não vou não. Deixei ela no posto de saúde, peguei e fui lá. Quando cheguei na casa dele, ele olhou para mim, irmão Salatiel, e aquela alegria. Eu fui lá, abracei ele, e eu falei para ele assim, olha daí, eu vim aqui. Cadê aquela tua Bíblia de estudo pentecostal? Lançamento na época. Só ele que tinha na igreja, ninguém, nem os pastores tinha. Cadê aquela tua Bíblia de estudo pentecostal? Traz lá para mim. Abri um versículo que dizia assim, ainda antes eu sou. Antes que houvesse de eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Eu li na Bíblia dele este versículo, na hora as lágrimas caíram dos seus olhos. Eu falei, eu vim aqui para te pedir perdão e orar por ti. Não me peça perdão, pelo amor de Deus. É eu que tenho que pedir perdão para ti. Eu falei, eu estou indo fazer a obra de Deus. E eu não quero problema, não quero perrenga para trás. E eu fui lá. Ele me abraçou. E eu fui fazer a obra de Deus em paz. É assim que Deus faz com aqueles que se levantam contra um dos seus filhos. Mas nós observamos que quando Davi, ele viu o desafiando, ele sabia, foi até o rei. Saul até zombou, você é pequeno, você não pode, você ainda é um menino, não tem experiência. Ele já é avançado, ele é guerreiro, tarimbado do seu exército, vencedores de grandes batalhas. Ele falou, olha, eu sei que eu posso vencer ele, porque existe a unção de Deus que está sobre a minha vida. Eu peguei murso e matei. O leão veio, eu peguei nas barbas do leão, e eu matei ele e tomei a ovelha que estava sobre a sua boca. E eu tenho certeza que esse incircunciso, ele não é nada diante de Deus, porque ele está desafiando o exército de Deus. Irmãos queridos, colocou ainda coraça, não podia, foi lá, com uma pedra derrubou um gigante. Não existe gigante que se levanta contra uma igreja, contra o povo de Deus, que vai ser vitorioso. Irmãos, e sabe o que aconteceu? Saul trouxe Davi para a sua casa, e nós observamos que Davi virou um guerreiro, e Davi começava a matar, e as mulheres da cidade de Israel, elas faziam louvor e faziam um canto, e dizia assim, olha, Saul matou 10.000, olha, mas Davi matou 10 milhares. Saul matou 10.000, mas Davi matou 10 milhares.
irmãos queridos, e aquilo começou a entrar no coração de Saul, e Saul se perturbava e se revoltava contra Davi, astuciava e tentava, entregava ele em outras batalhas para que ele morresse pelas mãos dos inimigos, mas Deus lhe dava vitória, e as mulheres continuavam cantando: olha, Davi matou 100, aleluia, olha, Saul matou 10, mas Davi matou 10.000, e isto entrou uma ira no seu coração. Irmão, sabe o que aconteceu? Ali começou a perseguir a Davi, Saul, e de repente estava ali no deserto, ali nas cavernas, escondendo de Saul o seu rei. E sabe o que aconteceu? Saul havia levado 3.000 homens para buscar apenas um homem. Saul, o exército estava em